Remédios Varo, pintora espanhola, naturalizada mexicana, nasceu em 1908 e estudou na Academia de Belas Artes de São Fernando, em Madrid. Como a maior parte dos artistas de sua geração, passa por algum tempo em Paris, o centro do mundo artístico da Europa na época, e depois muda-se para Barcelona, onde trava conhecimento com Benjamin Perret, poeta surrealista francês, e em 1936 inicia com esse uma relação amorosa. Em 1937, volta para a França, sobretudo devido à violência da Guerra Civil. Ela nunca mais voltaria à Espanha, profundamente desiludida com o governo de Franco. Em Paris, ela explora temas dentro do imaginário surrealista, onde produz intensamente, participando de várias exposições coletivas. Em 1940, os nazistas invadem Paris e Remédios decide mais uma vez abandonar uma cidade em busca de exílio. Passa por Marseille, onde aguarda uma oportunidade para ir para a América, acabando por decidir ir para o México, onde ficará até o final de sua vida. Aqui sente-se verdadeiramente em casa, muito mais perto do seu mundo interior do que em Espanha ou França. No México, tem a oportunidade de se rever num vocabulário artístico que lhe era familiar, longe da violência e do rastro de destruição deixados pela Guerra Civil Espanhola e da Segunda Guerra Mundial, longe também de um centro artístico que parecia não acolher as mulheres artistas. No México, Remédios aproxima-se de Frida Kahlo e Diego Rivera, do poeta Otávio Paz e, sobretudo, da também exilada pintora inglesa Leonora Carrington, que partilhou com essa todo um imaginário hermético e fantástico. Pode-se falar de um surrealismo mexicano liderado por mulheres, que encontraram ali a oportunidade de desenvolver um estilo mais livre e íntimo, ligado ao imaginário que abrange alguns arquétipos femininos e da cultura local, criados até com uma certa ingenuidade, a parte das tendências europeias mais categorizadas. Quanto aos temas das suas pinturas, pode dizer-se que o esoterismo dominará a sua obra artística. Apesar do interesse inicial de Varo pelo surrealismo, ligado às teorias freudianas do inconsciente e à sua relação com os sonhos, ela parece caminhar mais em direção aos conceitos junguianos sobre os arquétipos e o inconsciente coletivo, a sua relação com os mitos, tornando o seu trabalho mais próximo do realismo fantástico desenvolvido na pintura por um grupo de artistas vienenses dos anos 40. O lado metafísico das pinturas de Varo refere-se, como este conceito indica, a algo que está para além da percepção ordinária, ou seja, as imagens pintadas e tudo aquilo para as quais elas podem remeter. Varo segue assim uma linha simbólica que coincide com a sua ida para o México em 1941. Daí em diante, e sobretudo a partir de 1949, ela atinge um estilo maduro, fortemente enigmático e facilmente reconhecível, onde a temática esotérica domina a maior parte das suas obras. Os últimos 9 anos da sua vida são os de maior produtividade e dedicação exclusiva à arte. É sobretudo a pintura desta fase que revelará maior força e energia psíquica, de grande influência mística. Os conhecimentos filosóficos que Varo revela na sua pintura são profundos. Manifestam, sobretudo, a tradição hermética, que revela o estudo de uma filosofia neoplatónica, vigente no Renascimento, mas também teorias suas contemporâneas, como o caso da psicologia de Jung, e também uma série de influências literárias, como Júlio Verne, Aldous Huxley, Edgar Allan Poe, Jorge Luís Borges, entre outros. Destacamos neste artigo, sobretudo, o forte impacto dos filósofos místicos Gurdjieff e Uspensky, que formaram parte do seu pensamento e que manifestou claramente essa influência na sua obra artística. Segundo a investigadora Tere Ark, a artista possuía mesmo livros destes autores na sua biblioteca, além de saber que frequentou grupos de estudos relacionados com estes dois místicos. As principais ideias de Gurdjieff podem ser sintetizadas como a relação entre saberes oriundos de antigas tradições espirituais orientais e conhecimentos de modernas ciências ocidentais. O principal propósito da sua filosofia mística é o desenvolvimento da consciência e o esforço individual no sentido de ultrapassar um estado automático, quase mecânico ou pouco consciente em que se vive a maior parte do tempo, para atingir assim uma plena consciência de si próprio. Gurdjieff chama-se processo de o quarto caminho. Segundo Tere Ark, a pintora La Tejedora Roja, de 1956, poderia bem expressar essa doutrina,
na medida em que se trata de uma imagem de uma transformação espiritual, quase de um jeito autobiográfico, onde pode ser estabelecido um paralelo com a metáfora da lã com os ensinamentos presentes nos grupos Gurdjieff, onde o trabalho de tecer, bordar, pintar, tinham como finalidade desenvolver um agudo sentido de atenção que pode ser observado nas pinturas de extrema finura e no uso magistral dos pincéis de vara. A metáfora do tecer já não é a metáfora da criação da vida, é a criação da própria alma, é a imagem espiritual, o autorretrato da pintora no processo de sua transformação espiritual. Podemos sintetizar algumas ideias do pensamento de Gurdjieff relacionados com a arte, como a ideia de que o ser humano não tem controle sobre sua vida. As coisas acontecem. É através de um exercício e um esforço de autoconhecimento que se pode superar a condição mecânica e automática em que se normalmente se encontra, numa espécie de posicionamento no sentido comum, situação em que nos encontramos naturalmente por oposição ao questionamento radical da filosofia como ponto de vista excepcional. Nesse sentido, a figura do gato na pintura La Tejedora Roja, na sua brincadeira com o novelo de fio, consome seu próprio corpo que vai se desfazendo. Na ótica de Gurdjieff, pode remeter como metáfora para o viver distraído em modo automático como uma máquina, sem que se aperceba, tal como tendencionalmente no plano do senso comum o ser humano vive, consumindo sua própria vida sem chegar a tomar plena consciência dela. Na pintura de Varo, a metáfora do têxtil e dos lavores femininos aparece com frequência, talvez porque ela própria foi iniciada nestas artes pela sua mãe e pela sua avó, ou mesmo porque a sua apetência alquímica a impelisse a transformar algo vulgar numa experiência excepcional e mística. Mais tarde, a pintora, dentro da mesma temática, apresenta Bordando el Manto Terrestre, pintura que pertencia a um tríptico 1960-61. Nesta pintura, o painel central mistura dois temas, o tema dos bordados e o da música, representada pelo flautista lá atrás. Antes ainda temos La Tejedora de Verona, pintura de 1956. Nesta pintura, tanto as tecedeiras como as criaturas tecidas por estas são figuras femininas, reforçando a ligação da atividade a uma dimensão feminina, mas também mitológica e matriarcal. Os elementos da pintura assim o demonstram. Por um lado, a figura da tecedora, sombria, no seu contexto de casa, como lugar de expressão da intimidade. Por outro lado, a figura criada de tecido, ela sim vermelha, sugerindo uma dimensão sagrada e mística. Os fios ocupam um lugar importante nestas pinturas. Podem representar o mesmo sentido que as tecedoras moiras, encarregadas de tecer os fios que regem o destino humano, representando assim a invisibilidade do trabalho feminino, tal como os fios que movem os fantoches. O fio pode ainda representar o cordão umbilical. Em várias pinturas suas retoma a mesma metáfora, de um ser que cria outro ser da mesma espécie, como o caso de Creación con Rayos Astrales, de 1955, também na pintura já vista, Tejedora de Verona, 56, e ainda na pintura Creación de las Aves, de 1957. Nestas pinturas, a criação mágica de seres animados dá-se pelo meio de fios, linhas ou raios, sejam eles de lã ou energia astral. Podemos encontrar nestas pinturas um sentido comum, sobretudo presente na década de 50. É assim que surgem neste período diversas pinturas em que representa a arte de tecer, de bordar, assim como a arte de tocar diversos instrumentos musicais. O que parece haver de comum nestas pinturas é que elas usam uma energia cósmica através de uma atividade humana, neste caso a atividade artística. Ainda às vezes mais longe, quando o bordar e o tecer desencadeia a própria criação animante de seres vivos. La Tejedora Roja é muito similar a La Tejedora de Verona, a mesma imagem de uma mulher tecedora, criando sonhos, uma projeção do seu eu feminino em direção a uma janela, como um desejo de liberdade interior ou de uma alma em direção ao infinito, ao encontro de si mesma. Então, o processo criativo, a poética de Remédios Varo, denota uma incansável busca interior e de autodescoberta que coincide com seu exílio no México. Vimos como a sua busca por um aprofundamento místico-esotérico, nomeadamente de pensadores como Gurdjieff,
é usada de forma metafórica e simbólica para sua expressão artística, como se denota em algumas pinturas apresentadas aqui. Muito obrigado.